Gente, voltei, porque agora é D. Matheus Rodrigues aqui para falar um pouco sobre esse meu livro, tá? Eu até tô com o livro na frente. Falar um pouco sobre esse meu livro aqui, Borda de Papel, que é um drama conjugal, que eu escrevi ele para participar do Prêmio Kindle há uns 2 anos atrás. Depois publiquei ele no Clube de Autores, e através do Clube de Autores ele está de forma independente, né? E também em outras plataformas como Amazon, Mercado Livre, AGBook, Estante Virtual. E a intenção dessa live é falar um pouco sobre a obra, tá? Sobre o enredo da obra, a estrutura, a trama, né? E entre a estrutura que é bem diferenciada. E claro, também divulgar as promoções para quem quiser ter e ainda não tem a obra, quem quiser printear e tal. Gente, só pra avisar, tá? Eu não tô conseguindo tá ao vivo no YouTube. Depois, quem ainda não me inscreve, inscreve no meu canal, não tá inscrito, inscreva lá. Eu tentei colocar ao vivo simultâneo, mas deu um problema lá e não consegui. Então essa live vai depois pro YouTube, segunda-feira. Aí eu posto a live lá. Na verdade eu posto hoje, né? Mas ela demora um pouquinho pra entrar, porque o YouTube demora alguns dias pra programar e aí ele coloca os livros, as lives lá, os vídeos, porque ele demora pra. O algoritmo trabalha pra entregar pra maioria das pessoas, né? E aí ele trabalha um pouquinho, demora uns dias pra saber pra quem vai entregar, né? Por isso que demora uns dias pra entrar no YouTube, quando coloca a programação. Oi, Márcia, tudo bem? Eu vi que a Marilisa e o Guilherme já entraram também de novo. Gente, como eu tô com o novo aparelhinho aqui pra transmitir, eu não vou conseguir, tem uma distância, eu não vou conseguir, eu acho que chamar vocês para participar da live comigo, fazer de 2 solicitações para participar ao vivo, né? Perdão. Mas assim, para começar, não comi o morango do amor. Eu acho que nem combina com a trama do livro, né, gente? O que tem só seria o morango do desamor. Aí pode tentar essa ideia, o morango do desamor. Vai que ganha uma grana. Mas diz que a história de morango do amor é doce e gelado, né? É doce, tem muito açúcar e é geladão. Mas vamos voltar ao assunto. Eu não tô conseguindo ver quem tá entrando, gente. Mas voltando ao assunto, para falar um pouco sobre a obra, esse livro aqui é um livro que eu escrevi pro Prêmio Kindle, né? Ele foi há uns 2 anos atrás. 2 anos atrás. E aí ele participou do prêmio. E depois eu publiquei. E com a visibilidade que o prêmio me deu, né? Eu publiquei ele de forma independente. Ele está disponível no marketplace aí da vida. Depois a gente vai falar de cada um e eu vou detalhar para vocês os valores, quando vocês podem encontrar, né? Mas eu quero saber quem aí já leu. Conta pra mim. Escreve aí nos comentários que eu vou tentar ler da distância. Quem já leu o livro? Quem já leu Borda de Papel ou leu esse aqui também, que é o primeiro? Deixa eu ver. Aqui, deixa eu pegar. Quem já tem esse aqui também? O Lado das Vindas aos Montes, que é o primeiro romance, que é um drama policial, é um thriller policial. Mas falando agora mais sobre a trama, depois a gente entra um pouco mais
na estrutura, né? A trama é basicamente a Maria Elisa dizendo que leu As Lágrimas. Mas tem que se atualizar, querida. Agora temos novos livros para ler também. Tem os bordas de papel. Tá na fila, Guilherme? Mas qual deles tá na fila? O primeiro ou o segundo? Eu sei que tu tinha... E tu me falou que tinha esse aqui. Né? E tu tinha esse aqui. Acho que tu pegou no livro digital. Mas assim... Eu vou falar um pouco sobre a trama, depois eu volto para só não perder o fio da meada. Basicamente a trama ela é bem simples assim. São dois casais, tá? São o Humberto e a Patrícia e o Miguel e a Carolina, que vão para a cidade de Búzios, no litoral do Rio de Janeiro, como morar essas bordas de papel. Só que diferente, os dois casais têm diferenças fundamentais, né? Um casal casado há um ano, assim, no auge da paixão, do tesão, da cumplicidade, da sintonia. E o outro é uma bolha de papel diferente. Porque eles vão um ano depois da renovação de votos. O casamento já não anda bem, a rotina, né, a convivência a dois minou aquela relação. Então o Miguel ele acha que ele deve isso a ele, deve a família, manter aquele casamento pelos filhos, pela toda a história vivida, né? Ele acabou os dois, tanto ele quanto a esposa, acabam vivendo aquela rotina cansativa. E ele acha que ele precisa primeiro tentar uma renovação de votos para tentar animar as coisas, né? Pra colocar aquela pimenta. Só que aquela pimenta acabou não surtindo efeito. Ele tenta uma outra tentativa, que é uma outra viagem, uma outra lua de mel. Só que não adianta muito, largando um pequeno spoiler, não adianta muito, porque ele trocou, fez a festa, fez a viagem, mudou o cenário, mas o problema continua o mesmo. Então assim, e até aí o outro casal, por exemplo, que é a Patrícia e o Humberto, estão no auge da paixão, no auge do tesão, no auge, se amando, né? Tanto sexualmente quanto de intimidade mesmo, até que ela descobre que o marido tem uma vida paralela. Só que quando a crise atinge o ápice, quando eles não suportam mais aquela situação, né? Baixa lá um isolamento social de um vírus. E aí lá eles são obrigados a ficar isolados. Então tudo que eles nunca falaram um pro outro, jogaram para debaixo do tapete, acaba surgindo assim, voltando com força total, e eles são obrigados a encarar. A trama assim é bem simples, né, em termos gerais. A trama é bem simples. Mas o que me interessou no primeiro momento, quando eu fui criar essa história, foi que o conflito fosse de fora, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Sabe, o conflito interno. E eu acho que, por exemplo, as pessoas hoje em dia, não só nos livros, mas no audiovisual, de forma geral nas histórias, tem muito conflito. Os conflitos são externos, né? E os personagens reagem a isso. E eu quis fazer o contrário. Eu quis colocar
o conflito que viesse de dentro pra fora. Então, assim, a gente acompanha na história não só o conflito do casal, mas, por exemplo, uma coisa bacana que eu consegui fazer nessa trama, que não foi planejado, mas foi uma forma que eu consegui de me organizar, foi o seguinte: cada parágrafo é dividido por um casal. Então, por exemplo, assim, um parágrafo é um casal, aí o outro é um outro casal. Um parágrafo é num casal, outro parágrafo é para outro casal. Não foi uma coisa que eu planejei, mas foi uma coisa que surgiu até para eu não me perder. E que acabou sendo um grande diferencial narrativo, assim. Que até a Cris, que é a minha divulgadora, chamou atenção para esse detalhe. E aí a gente fala um pouco sobre isso, já acaba caindo na estrutura do livro, né? Ele tem essa estrutura diferente. Ele vai alternando os parágrafos, entendeu? Isso, por exemplo, assim, num casal a gente tem a Patrícia, que é aquela mulher que ela descobriu uma vida paralela, uma traição, vamos dizer assim. Apesar de que eu acho que eu não chamaria de traição. Eu acho que cada um sabe onde se aperta o seu sapato, cada um tem suas regras e códigos, né? Mas ela considera uma deslealdade conjugal porque não é aquilo que está no código dela, não é aquilo que estava no código da relação dela. Então a gente acompanha todo o desabrochar daquela mulher, dela se redescobrir como mulher, se redescobrir não só sexualmente, mas suas vontades, suas expectativas de felicidade, o que faz realmente ela feliz. Se tudo que ela pensou e planejou para a vida dela, né, é realmente tudo que ela fantasiou é realmente o que ela desejava, né? Talvez ela quisesse tantas expectativas sobre aquele fantasiou e idealizou tanto uma relação, tanto uma felicidade, depositou tanto só numa coisa, achando que o casamento fosse solucionar o problema dela, quando que na verdade acabou. Quando ela vê que aquele castelo ruiu, né, ela se vê sem ação. E quando ela se dando um pequeno spoiler, quando ela se separar, liga lá a TV. Isso é uma das primeiras cenas do livro, tá, gente? Não tem muito mistério. E o governo coloca lá que baixou um vírus lá na cidade. E ela vai ser obrigada a conviver com o cara que ela não quer conviver. Eu vi que a Ana entrou aqui, a Cibele entrou aqui e a Márcia. A gente não tô conseguindo ver muito quem entrou, gente. Como tem uma distância entre mim e o aparelho, não tô conseguindo ver muito quem entrou. Perdão. Mas aí vocês me escrevam aí nos comentários quem já tem o livro. E só pra avisar, tá? Eu não tô online no YouTube por causa que deu problema. Mas depois eu vou colocar o vídeo lá. Então, assim, como eu tava dizendo, quando aquela mulher, né, que é a Patrícia, tudo que ela desejou para uma relação, que ela botou expectativa, ela vê tudo ruim, ela é obrigada a se redescobrir e se reinventar. Ao mesmo tempo, no outro, por exemplo, quando eu tenho uma Patrícia nessa relação, e o outro casal que a gente tem é o ponto de vista do Miguel. O Miguel é um fotógrafo, que é casado há 10 anos, mais ou menos.
tem um filho e aí a relação tá desandando, naquela maresia. E essa ideia, como eu falei, que cada capítulo ele é alternado, né? A estrutura é alternada. Essa ideia não era a princípio uma coisa que eu planejei. Ela foi uma coisa para não me perder, mas acabou sendo um diferencial. Porque aí você tem o ponto de vista da mulher numa relação, no caso da Patrícia com o Humberto, e o ponto de vista do homem na outra relação, que é do Miguel com a Carolina. Eu acho que também, a princípio, não só a estrutura ia ser diferente, como ia ser só um casal. A princípio, a ideia para mim surgiu só para contar a história da Patrícia. Que a história ia ser a seguinte: é a história daquela mulher que se redescobre como mulher. Descobre uma traição. Assim, uma das primeiras cenas, que são um pequeno spoiler, tá, gente? Eu não vou dar muito spoiler não, porque vocês têm que ler. Mas ela vai lá no computador do marido e descobre que ele tem uma mensagem de outra mulher. E pela mensagem da outra mulher, ela descobre que o marido tem um caso. E a gente ia acompanhar só a jornada dessa mulher se redescobrindo. Que daria um grande livro, mas eu acho que o diferencial que acabou... Quando eu comecei a criar, bolar assim, a história, porque ela não é de hoje, ela já tem bastante tempo, porque eu demoro um pouco para escrever, porque eu fico criando na cabeça e montando e lapidando e tal, antes de escrever qualquer história, né? Antes de colocar no papel. A gente tá entrando uma galera aqui, gente. Beijos pra vocês, tá? Não tô conseguindo ver, só vejo que entra. E aí, como eu disse, ia ser só a história da Patrícia. Mas aí depois eu percebi que seria muito interessante alternar entre o casal e outro, que ia dar muita riqueza de detalhes e enriquecer o livro, enriquecer a trama, se eu colocasse um outro casal. E para que um fosse espelho do outro, entendeu? Para que eles pudessem se enxergar através do drama do outro o que tá ruim na própria relação. E só que aí acontece, isso enriqueceu muito a obra, que permitiu para mim não só colocar o multiprotagonismo, né, que aí já falando um pouco que recai na estrutura, né? Que multiprotagonismo é assim, quando tem mais de um protagonista, né? Então parece uma narrativa multiplot, porque tem duas histórias que vão se encontrando, que elas vão se... que a gente chama de multiplot é quando tem mais de uma trama, né? Que se encontra, se colide, se encontra em certos momentos ou não. No meu caso, como os protagonistas são amigos, né? Estão no mesmo hotel, isolados, quando vem o isolamento, eles acabam se encontrando. O que enriqueceu muito a minha trama, eu acredito, né? Porque aí você tem o leitor, quando lê o livro, ele tem a possibilidade, né? Isso fica muito na cara e depois não dá pra vocês me ver. O leitor tem a possibilidade de mergulhar não só numa história, mas mergulhar em duas histórias e perceber através delas as semelhanças e diferenças, né? E eu acho que, não sei, me digam aí, pra quem já leu, o que vocês se acharam que enriqueceu muito a trama, se não enriqueceu. Tudo. Oi, gente, tá entrando aqui uma galera, né? Ixi, tá entrando gente demais. Eu nem tava percebendo que tava entrando.
Eu acho que isso é um grande diferencial, porque enriqueceu a... Porque se eu colocasse só uma protagonista, o livro ia ficar... Ele ia perder muito desse dinamismo, né? E eu acho que o protagonismo duplo, colocando dois casais para se encontrar, que foi uma inspiração do filme Marido e Esposa, do Woody Allen, que é justamente assim, um casal que tá muito bem, muito maravilhoso, só que no meu caso, os dois casais tão ruins, né? Um casal que tá bem, mas... E aí um casal se separa lá e aí eles percebem que o casamento deles tá ruim, tá na rotina. Só que no meu caso, eu tenho dois casais que um tá na rotina e o outro casal vai se separar. Só que um sabe que está na rotina. No caso do filme, não. Eu acho que foi uma coisa que enriqueceu muito a minha obra, de forma geral, foi colocar dois casais. Porque aí você percebe, colocando não só dois casais, mas colocando um casal que você vê a visão da mulher, da Patrícia, né? E toda aquela história dela se redescobrir como mulher, descobrir a felicidade dela e perceber que o Humberto, o marido dela, que foi o cara que, sei lá, pulou a cerquinha, vou falar um termo mais em voga, né? Aí toda a tentativa daquele homem de tentar reconquistar aquela mulher, de manter aquela relação. E aí, só que ao mesmo tempo, eles questionam a todo momento se o código da relação deles é mesmo a monogamia. Porque a gente vai, assim, ao longo do livro, descobrindo como esses casais se conheceram, como eles chegaram a essas crises, né, pessoais. Porque aí são dois casais protagonistas, aí tem também um casal de amigos que é amigo dos dois, que é o elo de ligação, né? Aí, que é aquele personagem que a gente fala que serve orelha. O orelha, o personagem orelha é aquele que escuta o outro, né? Que escuta os dramas, escuta os dilemas, né? Que está lá para ouvir, para dar aquele ombro amigo, aquele apoio emocional. E como os personagens que são amigos dos dois, acaba sendo o elo de ligação. E é o que faz, né, os casais se encontrarem e perceberem que eles têm problemas em comum, similares, e que é realmente uma coisa que acaba comunando na DR, né, na discussão do relacionamento dos casais. Mas falando um pouco, eu estava dizendo sobre o dinamismo da escritura, né? Eu acho que, vocês têm que me dizer, mas o que eu acho que enriqueceu a obra foi, no caso, de ter os dois casais, né? Porque aí seria muito chato você colocar só a Patrícia e o drama dela que o marido me traiu. Tipo, ai socorro, sabe? Só, tipo, ai o marido me traiu, vou ter que descobrir como mulher, ponto. Não, eu acho que eu consegui não só dar um componente emocional para aquela história, porque é muito mais de ser traída. Eu escrevi o livro muito pensado nisso. Eu não queria que ela fosse só uma mulher traída, sabe? Eu queria que ela, e eu acho que você tem que me dizer, mas eu acho que eu me empenhei em conseguir, que aquela mulher ela fosse reavaliar toda a vida dela, toda a felicidade dela, tudo a expectativa dela, o que ela quer, o que ela deseja, não é só o sexo em si. Tanto que ela fala pra ele numa briga com o marido, uma discussão, uma DR, né? Não é a traição em si o fato
da cama, né? O que traiu pra ela foi a questão mais de que ela sente que ela falhou. Então eu tentei colocar que não fosse, desculpa, que não fosse só a mulher que é traída e fica chorando, chorando, chorando das pitangas. Da mesma forma, eu coloquei no outro. Quando eu fui criar o outro casal, eu não queria. Aí eu troquei o protagonismo, né? Que o narrador é o Miguel, o protagonista do segundo casal. Ele narra a história. Mas como eu tenho duas visões, eu achei muito interessante que eu fosse ter a visão masculina de um lado e a feminina do outro. E fosse alternando essas visões, né? Aí você percebe lá o conflito, um conflito também conjugal, mas de outra forma, né? De um lado a gente tem a mulher que vai atrás dos seus desejos e vai atrás de se reconstruir. Ana Maria Moretson entrou, gente, que honra. Essa mulher é uma grande autora. Muito, muito obrigado, Ana. Muito obrigado por participar. Eu consegui ver que você entrou aqui. Eu até vou acenar aqui. Eu não tô conseguindo ver muito bem que vai acenar, mas vou tentar, tá? Como eu estava falando, como eu tenho um casal e tenho outro casal que se alterna conforme a obra, isso me possibilitou colocar tanto na mulher quanto no homem conflitos que são semelhantes, mas que mudam muito conforme o sexo, né? Por exemplo, no Miguel, que é o protagonista do outro casal, que é o narrador da história, a gente tem todo o conflito do homem que acha que falhou como um papel de pai de família. Então, quando o casamento dele já está numa rotina, ele se questiona muito a todo momento se ele deve continuar naquela relação, preso àquela relação, pelo papel que ele deve desempenhar, que a sociedade impõe que ele desempenhe. Só que aí surge uma garota, uma ninfeta, que vira a cabeça dele e que é o contrário dele. A partir do momento que ele é preso muito às convenções sociais e ela é livre, a Isabelle é totalmente livre. Ela tem um frescor que falta a ele, que ele perdeu. E eu acho que assim, tentei construir um personagem que não fosse vilões. Pra mim não me interessa que o personagem seja vilão, entendeu? Não existe vilões nessa história. Existe personagens humanos que têm conflitos humanos, falhas e qualidades na mesma medida. Por exemplo, gente, travou aqui pra mim, impressão minha. Alguém dá um oi aí, por favor. Alguém escreve aí um oi. Acho que deu uma travada, mas eu vou falando assim. Deu uma travadinha, não travou? Então, assim, como eu tava dizendo, vamos ver se vai, por favor, aí vocês me avisem. Quando eu coloco dois protagonistas com conflitos semelhantes, mas não iguais, que de um lado é o homem e de outro lado é uma mulher, eu coloco como os conflitos se apresentam de formas diferentes. Eu acho que os conflitos não mudam. O que muda é a forma que você reage a eles. Por exemplo, a forma com que aquela mulher, o que também é muito interessante,
normalmente as protagonistas femininas, elas são muito presas às convenções sociais. E no meu livro eu fiz diferente. Eu coloquei o homem sendo preso à convenção social e a mulher, a Patrícia, na outra relação, quando existe essa ruptura de felicidade dela, do ideal de felicidade, a primeira coisa que ela faz, ela não pensa duas vezes. Ela rompe com aquilo. Já o homem, que é o Miguel, da outro relacionamento, você vê aquele homem muito preso ainda à expectativa do que ele quer salvar. Tanto que quando a Isabelle vem, com todo o frescor dela e seduz ele, é ela que seduz ele, não é ele que seduz ela. Existe uma troca de... Ele é muito preso ainda às convenções sociais. Não porque ele não queira, não porque ele não sinta desejo, mas porque ele sente muito que ele deve fazer o seu papel. Então o livro vai a todo momento quebrando com expectativas do que você vê. Eu quis muito fazer coisa diferente, sabe? Mas não foi uma inovação que eu pensei muito. Hoje eu vou inovar, eu vou revolucionar a literatura. De forma nenhuma. Eu só quis contar uma história que me estimulasse e que fosse da forma que eu queria fazer diferente. Então eu criei uma mulher que é a Patrícia num casal, que eu descobri uma traição, uma parada de cerca. Ela rompe sem pensar duas vezes. Ia ser só a história dela. Aí depois criei outro casal pra alternar uma narrativa multiplot, né? É multiprotagonismo. E no outro casal, quem narra, o narrador do livro é o homem, é o Miguel. E aí, só que no Miguel a gente tem uma coisa diferente. Ele é preso. E aí ele acaba sem querer. Ele acaba prendendo a Carolina também, que é a esposa dele. Carolina é a esposa dele e tá naquela relação presa àquele homem. Porque ele não, ao mesmo tempo que ele é preso, ele também não consegue admitir pra ela que tá tudo errado. Então você vê ele preso nele mesmo, preso no casamento, e por consequência ele prendendo ela. E aí você também tem quatro protagonistas que trabalham muito essa coisa do conflito interno, né? Então você tem dois casais, uma história que se alterna na estrutura, que dá um dinamismo para a narrativa. Você tem... Porque a Cris, que é minha divulgadora, até quando resenhou o livro, falou o seguinte, que o livro parece corte de uma novela. E não foi uma coisa que tipo, eu pensei, eu escrevo assim. Na realidade, foi os cortes que ela fala, os parágrafos se alternam entre um e outro, né? Não foi uma coisa que eu pensei. Foi uma coisa para eu me manter... Pra eu conseguir manter organizado, sabe? Pra não me perder, eu criei. E quando eu acabei criando, acabei inovando na forma da estrutura. E você tem isso. Você tem os capítulos que são alternados entre os casais. Você tem as duas visões de mundo, porque tem a visão feminina e masculina, alternada entre os casais. Mas aí você tem uma outra coisa que eu acho que no livro também é um grande diferencial, que aí sim foi planejado, que eu sempre quis fazer, que foi o seguinte, foi o isolamento.
que a gente chama de bottle, que é garrafado, né, que chama em inglês. Colocar o personagem só num cenário, né? No caso, no apartamento, né? Porque aí quando eu obrigo os personagens a se confinar em isolamento, você obriga eles a se desnudar emocionalmente. Então todo aquele conflito que eles se escondiam porque eles evitavam falar sobre aquilo e só ficava pior aquele monstro grande de dores e conflitos e dramas, né? Quando eles são obrigados, quando tem isolamento social do vírus que eu criei, eles são obrigados a conversar. E aí vem tudo de uma vez só. Sobre e aí você tem toda a briga do casal, aquela famosa DR, né? Gente, alguém tem uma pergunta aí? Escrevam pra mim, por favor. Isso, se eu conseguir enxergar. Se esquentar pelo celular, dá pra colocar no... Dá pra ver que tem uma interrogação. Coloquem lá. Que aí dá pra ver. Oh, caramba. E aí, quando eu acabei criando, como eu tava falando, isso realmente eu criei pensando no isolamento. Mas a princípio não ia ser um vírus, né? O pessoal pode até pensar, você usou da pandemia. Não. A princípio eu ia colocar uma chuva lá, uma tempestade, aí que caísse uma árvore, que ficasse em trabalho na cidade. Mas isso ia acabar com a trama em 2 minutos, né? Porque era só parar a chuva. E aí os personagens ia vir usar a limpeza urbana e tirar a árvore do lugar. E eu queria que eles circulassem pela cidade, que ficassem isolados não só no apartamento, mas que ficassem isolados na própria cidade. E isso ia impedir isso, né? Essa escolha narrativa foi um grande diferencial. Tanto que eu tive muita dificuldade em escolher criar um vírus por causa da pandemia, do Covid, né? Porque aí eles iam dizer, mas você usou o Covid, e aí o Covid não é tão rápido assim. E aí, para solucionar o problema, eu criei meu próprio vírus, que é um vírus que não é detalhado, mas que provoca isolamento social e que obriga os personagens a andar. Personagens a andar, eu digo, a trama se desenvolver, né? O enredo se desenvolver. Que aí o enredo anda pra frente porque eles são obrigados a conversar. Eles vão pra DR. Eu criei uma psicóloga na trama, que aí ela faz esse meio de campo, né? Ela tem um olhar de fora da trama deles, dos conflitos que eles têm, né? A psicóloga, ele faz terapia de casal primeiro online, depois ao vivo, ao longo dos capítulos. A psicóloga serve como um olhar externo sobre aquele drama. Aqueles dramas que eles se enfrentam, né? E falando um pouco, eu não sei se vocês têm alguma dúvida, mas sobre a estrutura, assim, sobre o enredo e a estrutura. Porque eu falo que o meu livro é um drama intimista. E porque assim, eu poderia, mesmo nesse meu primeiro livro aqui, que é um thriller, eu sempre gosto de privilegiar os conflitos humanos. Então, mesmo nesse livro aqui, a gente tem o conflito humano, né? Então, você tem o conflito desse livro aqui do jovem que é isolado socialmente, porque é um hacker. E nesse aqui, eu quis muito que não fosse nada contra. Eu também adoro cenas de ação, filmes de ação.
Só que nesse livro eu quis fazer o seguinte, eu quis que o conflito fosse interno, um conflito humano. Porque hoje eu acho que a gente tá muito as narrativas em geral, elas são muito expositivas de forma. É muito coisa muito visual e você perde. Nada contra, eu adoro, mas eu acho que é espaço pra tudo na vida. Tem gente que gosta de narrativas mais internas, que são eu sempre uso o exemplo assim. O tipo de narrativa que eu uso, que eu crio é assim. Você tá com duas pessoas no café da manhã. Aí, sei lá, aí ele pergunta, tomando café lá, bonitinho. Como você está, fulana? E ela fala, vou comer esse queijinho aqui. Aí ela fala, tô bem. Aí, tipo, só que aquele tô bem, sabe, tem coisas por trás. Você vê que tem coisas por trás. Aí você pergunta, mas você tá bem mesmo? E aí vai desenrolando, é como um novelo, assim, você vai desnudando o emocional. E é o tipo de narrativa que eu, nesse livro, gosto de criar. E eu também queria muito que o livro tivesse a possibilidade de esmiuçar aquela emoção. Porque hoje, não tudo, né, mas tipo, hoje é tudo muito rápido. E eu queria que, até vou fazer um material, quem me segue aqui no Instagram e no YouTube, vou fazer um material daqui a alguns dias, tá? Sobre isso, sobre as narrativas que são do tempo. Hoje tá tudo muito rápido, sabe? Você estava assistindo. Não sei, eu estava assistindo algumas tramas, né? Nem me lembro, assim. São mais de uma, não tem nem por que denominar. Mas você vê que é tudo muito rápido. Você tem. A pessoa briga hoje e ela faz as pazes no capítulo seguinte, por exemplo. E você. É tipo coisa do TikTok, sabe? O conflito tem a profundidade de um pires. E eu queria que o livro fosse aquela coisa mais detalhada, mais. Que eu tivesse tempo de aprofundar aquele drama, entendeu? Então, no Borda de Papel, você tem tempo de aprofundar o drama, de mergulhar naquela história. Não é uma coisa tão simples. O leitor, quando lê, esse foi um feedback que eu tive. Deixa eu tomar um pouco de água aqui que me deu sede. E foi uma coisa que eu tentei muito fazer, para ver se deu certo. Ele tem tempo de mergulhar, ele tem o tempo de adentrar aquela história. Você mergulha naquela emoção, não é uma coisa tão simples. Não é uma coisa tão rápida, não é nem simples a palavra, né? Ela não é simplista, ela não é rasa. Ela tem um tempo de se aprofundar naquele drama. Você mergulha naquela história, entende a nuance. Eu quis muito construir um livro com nuance. Que todos os dramas eles fossem mergulhados. Que você pudesse, quando lê o livro, entender toda a camada daquele personagem. E quando eu falo de narrativa rápida, eu não digo de livro ser grande. Os meus livros não são grandes. É uma coisa que eu faço livros curtos, cara, pra não ser caro. Porque acho que o livro não tem que ser caro. Vou entrar mais no preço depois. Mas quando eu falo de livro, o livro tem que ser rico. Quando eu falo de rico, não é o livro ser rico em tamanho, em número de páginas. Quando eu falo rico, eu queria que o Borda de Papel fosse um drama evoluído, que você pudesse, evoluir no sentido de desenvolver, sabe? De desenvolver bem aquela história. Como diz, melhores perfumes nos menores frascos, né? Então é isso aí. Então você tem um livro curto de páginas, mas naquelas páginas eu coloquei
que eu tive tempo de esmiuçar. Você tem que ter, o leitor ter a possibilidade de mergulhar naquela história. De entender, não fosse uma coisa desenvolver, que eu como leitor, como autor, tive tempo e cuidado em desenvolver cada conflito, cara, de desenrolar aquela história, sabe? E o leitor, quando lê, poder mergulhar, não fosse uma coisa simplista. Eu nunca quis que fosse uma coisa simples. E hoje em dia eu acho que tá muito na coisa do TikTok, talvez eu vou publicar depois, daqui a alguns dias, nas redes, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram. Então, coisa muito rápida. Você tem um conflito, aí dois episódios depois, a coisa acaba. E não, eu acho que também existe... Não é porque nós temos uma diminuição de páginas que tem que ser menos rico. Ou capítulos menores que a coisa não pode ser aprofundada, né? Da mesma forma que a gente tem muitas tramas agora muito visuais, né? Existe espaço para tudo, entendeu? Para tramas visuais, para tramas mais intimistas. Assim como não é desculpa de livros pequenos, de narrativas curtas, né? Para não aprofundar. Não sei se vocês estão citando um exemplo, 2 exemplos, tá? Que para você ver como tem gente que... Eu acho que muita gente que gosta dessas narrativas, que gosta de aprofundar. Pode gostar de ação, eu também gosto tanto de escrever um livro que é esse aqui, sobre ação. E mesmo nesse eu quis aprofundar nos dramas, nunca é coisa muito superficial. Superficial, eu não gosto de coisa superficial, gente. Eu acho que eu gosto de mergulhar naquela história. Então, você tem narrativas, por exemplo, no meu livro, e em séries também, com episódios mais curtos, né? Mas nem por isso menos ricos. Ricos de enredo, ricos de drama, ricos de dilema. Não sei se vocês assistiram, por exemplo, para citar três séries, tá? Aquela Pedaço de Mim, da Netflix. Se não me engano, 17 episódios. E aí ela tem... Que é a mulher que engravida de gêmeos de pais diferentes. E ali a autora se concentrou em construir o drama, entendeu? Naqueles episódios, ela elaborou a nuance do drama. Ou pra quem tem a Max, né, que é a antiga HBO, que era uma mudar de novo de nome, a série Cenas de um Casamento, pra quem leu o Bode de Papel, sabe que eu homenageei no primeiro capítulo do livro, tem Cenas de um Descasamento, que é inspirado na série Cenas de um Casamento, que é a sueca, né? Teve um remake americano, mas a original é sueca. A original tem 7 episódios. Eu vi em filme. Eu vi formato de filme, que ela foi depois que ela virou série, nos anos 70, ela virou um filme depois. Foi editada como um filme completo. E ali ela tem todas as visões de capítulos durante o filme, né? Ali você tem todo o drama desenrolado daquele drama durante aquelas horas, entendeu? Naqueles episódios. Então não é justificativa do livro ser curto ou da série não ter 20 episódios por ela ser superficial, entendeu? Eu acho que é um favor que eu faço ao meu leitor, não um favor, uma obrigação minha como autor, de dar ao leitor riqueza de detalhes. Riqueza, nada superficial. E eu queria muito que o conflito fosse da forma que foi, que é o conflito humano, que vem de dentro para fora. Como eu disse, eu adoro cenas de ação, e tanto que escrevi um livro de ação. Só que mesmo nesse, não é uma coisa...
eu quis colocar o componente humano. Eu queria o conflito humano. Tanto que os personagens vão pra DR. Coloquei personagens numa personagem psicóloga. Porque ali eu tenho a possibilidade de colocar que ela funciona como uma terceira pessoa para aqueles casais, né? Ela expõe o drama de forma mais visual pro leitor e pro personagem, para eles entenderem de fora o que eles estão vivendo, porque ela não está inserida naquele drama, ela vê aquilo de fora. E vendo de fora ela vê com mais clareza, né? E é uma trama que questiona a todo momento o que é certo para um e errado para outro. Por exemplo, um dos casais questiona a monogamia, por exemplo. E é uma coisa que está super em voga, né? Agora, eu sempre gosto de ser um pouco ousado em minhas narrativas, de colocar ousadia tanto na estrutura quanto na trama. E no caso desse, o casal faz sexo a três. E aí eles questionam se querem se, por exemplo, Humberto e Patrícia farem sexo a três. Porque eles tentam salvar aquela relação através de uma terceira pessoa. E aí eles se questionam a todo momento se aquela configuração familiar era certa. Porque ao longo dos capítulos eu ando pra trás, no sentido que eu vou desenrolando aquela história. Você descobre como cada casal se conheceu. E como eles chegaram naquele ponto. E aí, quando eu ando pra trás, para mostrar pro leitor como eles se conheceram, eu mostro como aconteceu aquele ponto, como eles chegaram naquele ponto e aonde que eles erraram. E aí acabo questionando, por exemplo, as relações sociais. O próprio Miguel, que tenta se manter um casamento fracassado. A Carolina, que se mantém presa a um casamento fracassado, tem força para sair. A Patrícia, que, ao contrário do que se espera, sendo uma mulher, ela rompe aquela convenção social e vai atrás dos seus desejos, sendo que o marido dela que faz o papel que a maioria na narrativa todo mundo faz, que é a mulher que vai atrás, é ele que vai atrás, porque ele sabe que errou. Então eu vou sempre colocando coisas diferentes. Uma coisa que eu gosto muito de provocar o leitor nesse sentido, de trazer coisas mais detalhadas, mas diferentes, quebrando a mesmice, sabe? Eu não sei quanto tempo que tá de live, gente. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Eu não sei, eu acho que vai cair. Mas assim, eu vou... Falem pra mim aí quem tá online, quem não tem o livro ainda. Quem quer, eu vou passar aqui. Depois passar pra vocês, só vou terminar aqui de falar e passar pra vocês onde é que vocês podem encontrar o livro e onde as promoções que vão ter, tá? Só me dá um segundo. Então, assim, como eu vou falando, como eu estava dizendo, eu sempre gosto de quebrar a expectativa, entendeu? Ousar nesse sentido. No caso, eu ousei em colocar dois casais alternando a trama. Ousei no sentido que tem engarrafado a trama, porque isolamentos obriga a ocupar um espaço físico, né? E até foi sobre o isolamento, eu não quis usar da Covid e criar meu próprio vídeo para ter uma liberdade maior na hora de criar. A gente tem um conflito interno, conflito de fora para dentro, quer dizer, de dentro para fora, desculpa. Conflito interno de dentro para fora, que é, ele vai ser colocado, ele é esmiuçado, tem chance de esmiuçar aquele drama interno e explorar o psicológico de cada personagem
ao longo dos capítulos, né, a gente vê o desenvolvimento daquela história. A gente tem dois sexos, né? Tanto do ponto de vista masculino quanto feminino. Que foi uma alternância de gênero de casais que deu muito certo, eu acho. Vocês têm que me dizer, pra quem leu o livro. Mas é basicamente, eu acho que foi a minha ideia de sempre alternar. E, assim, eu fiz, tipo, eu sempre... É uma questão até que eu vou comentar com vocês. A minha forma de escrever é muito... Como ela é muito baseada em diálogos, ela é muito teatral. Porque o diálogo, ele é... O teatro é o diálogo, né? O teatro é o lugar do diálogo. Mas, ao mesmo tempo, a minha forma de escrever também é cinematográfica. Porque ela é muito... o desenrolar dela, ela é muito cinematográfico. Ela tem muitos pontos de virada, ela tem coisas que fazem a trama andar, né? Ela se desenvolve muito bem, com muitos takes e cortes, né? A Cris, que criou a minha... que foi minha revisora... Revisora não, foi divulgadora. Falou isso, que os cortes de... Quando eu optei por colocar... alternar o parágrafo, né? Que foi uma coisa que eu não planejei fazer como uma revolução, mas que foi para me organizar e que deu certo. Eu acabo colocando como se fosse uma cena, como se fosse um filme ou uma novela. Vou alternando como se fosse um corte. E o desenrolar da minha escrita é muito cinematográfica. Então, ela é ao mesmo tempo muito cinematográfica e muito teatral. E ela funciona... meu grande sonho é que o livro vire tanto peça de teatro quanto um filme. Porque acho que funciona muito bem para as duas mídias, né? Então, assim, esse livro vai ser se Deus quiser, vai ser um best-seller. Eu conto com vocês. Que gostem do livro, procurem o livro aqui onde que eu vou dar para vocês. E espalhem a palavra. Quando o livro virar um best-seller, eu prometo, faço uma live de comemoração. Que a gente vai comemorar que virá um best-seller, entendeu? E aí vira um filme e vira uma peça de teatro, cara. É o meu sonho fazer o livro virar best-seller. Se Deus quiser, vai ser muito rápido. Vai bombar. Tenho certeza que vai. Conto com vocês que gostam da minha leitura, que gostam da minha escrita, gostam da minha leitura, gostam da minha escrita, gostam de mim, gostam do que eu escrevo, que indiquem pros amigos, que façam, porque assim, é o boca a boca, gente, não adianta. É o boca a boca que faz a trama andar, que faz, eu digo a trama andar, o livro circular, né, o livro ser conhecido. Então, assim, indiquem pros amigos, façam propaganda, deixem... É muito importante deixar resenha, gente. Deixar resenha na Amazon. Eu sempre peço isso. Mas, assim, quem tem o livro, adquire o livro, depois, ó, põe aqui no Instagram, me marca, no Stories ou no feed, se deixarem, depois eu reposto. Eu sempre reposto. E vão lá na Amazon e coloquem as estrelinhas. Mas se não compra por lá, pode comprar por outros lugares também. Mas deixem as estrelinhas, deixem uma resenha, pequena que seja. Ajuda muito, que entende, que o algoritmo entende que aquele livro tem procura e entrega para mais pessoas. E também ajuda que o livro seja conhecido, porque aí a pessoa vai ler aquela resenha e vai se interessar por ele. Então, assim, eu tô nessa missão, virar a best-seller e fazer o livro ir pro cinema e pro teatro. E eu prometo, quando virar best-seller, gente, eu faço uma live de comemoração pra gente comemorar, tá bom? Agora, pra encerrar, eu vou colocar aqui onde é que você pode encontrar o livro e aonde vocês podem encontrar o livro e qual cada preço, tá? Isso é pro dia de hoje, tá, gente? Porque eu consegui uma redução
bem legal, tá? Dos preços, porque alterei o formato de papel e aí reduziu o preço. O Borda de Papel no Clube de Autores está custando 52,85. No Mercado Livre, 53,36. Centro Virtual, restam 5 exemplares, tá? Custando 50,69. Na livraria Livro Vivo e 10 exemplares custando o mesmo preço do clube, 53,85 pela própria revenda do clube. Na Amazon tem frete grátis com a capa comum, 51,80. E também quem tem o Kindle Unlimited, que tem aquela assinatura, vocês podem, o livro está custando, o e-book está custando R$19,95. Tá? E também quem tem a assinatura do Kindle Unlimited pode ler o livro ali e pegar emprestado para ler. E o autor recebe uma graninha. Aí o seguinte, uma outra. Aí todos os meus. Quando eu troco o valor do e-book, eu sempre troco dos dois livros, tá? Tanto o Ladras quanto o livro digital ficou R$19,95. Tanto o Ladras quanto o livro digital, tanto o Ladras quanto o Bodas, os livros digitais ficou R$19,95, menos de R$20. Mais barato que o McDonald's. Então assim, pra quem quer o livro digital, tá custando esse valor. E o Ladras em dos Montes, que é o meu livro que é esse aqui, tá? Ele tá custando 40,63 o livro físico na Euclep. Mas aí o livro físico é só na Euclep, tá? E pra quem quer esse primeiro livro no formato físico, eu digo corre, porque ele vai... Como teve mudança no papel, o preço do papel, vai alterar o preço. Eu até mantive o mesmo valor de ganho, eu não terei nada, para manter um valor razoável, tá? Para vocês. Então assim, para quem quer esse primeiro livro aqui, pegue ele pro formato físico, corra rápido, gente. Não sei quanto tempo vai. Eu já recebi uma notificação que ia alterar o preço desse aqui pra cima, ia subir. Então pega na promoção ainda. E o e-book tá custando R$19,95. Porém, todos os meus e-books custam R$19,95. Quando eu mudo um preço de um, mudo de todos. É muito chato ficar trocando de um para um. Então, quando eu troco para um, eu troco para todos, né? E sobre uma outra coisa, tá, gente? Deixa eu até trocar aqui a página. Deixa eu ver aqui, peraí. Só um segundo. Um segundinho aqui que tô olhando aqui no Twitter. Deixei salvo aqui nos likes, tá? Só pra poder falar pra vocês. Só um segundo. Marquem na agenda. Tá? Deixa eu ver. Pera aí. No dia 22 de agosto de 2025, todos os meus livros estarão no Encha Seu Kindle. O que é o Encha Seu Kindle? O Encha Seu Kindle é um evento virtual que promove e-books em promoção. Então, assim, para quem quer adquirir o e-book ou dar de presente, inclusive para quem está fora do Brasil, pode presentear, viu? Inclusive, para quem quer a versão física do Ladras, o Clube de Autores vende para fora do Brasil.
A versão física do Bodas, olha eu me confundindo aqui. A versão física do Bodas vende pra fora do Brasil. A do Ladras, não, porque a Euclep, que revende o Ladras, não vende pra fora do Brasil. Mas o clube revende pra fora do Brasil. Revende o Bodas pra fora do Brasil. Então, assim, pra quem quer e-book, presentear, o valor barato, inclusive pra fora do Brasil, comprar ou pra ler e tal, vocês podem comprar agora por esse valor que tá, ou esperar no dia 22 de agosto, que eu acho que é uma sexta-feira, se não me engano, e vários livros, não só os meus, vão estar no Encha Seu Kindle. O que é Encha Seu Kindle? É um evento, um dia de um evento virtual que coloca livros de graça ou em promoção, valores muito, muito baixos. Aí tem uma página lá que coloca. O ano passado foi assim: tem gêneros, você procura o livro pelo gênero e encontra. Tá? No meu caso, não vai estar de graça, vai estar muito, muito barato. Eu reduzi bastante. Então, para quem quer ter e-book, ou presentear, ou gosta de ler no e-book, coloque, espere no dia 22 e façam a sua compra lá do livro no Encha Seu Kindle. Ah, eu preciso ter um aparelho Kindle para ler no Kindle. Não, gente, você não precisa ter um aparelho Kindle. Eu não tenho aparelho Kindle, eu tenho um tablet e eu leio meus livros no tablet. O que você tem que ter? Você tem que ter uma conta na Amazon. Ponto. Desta conta na Amazon, você vai logar na sua conta e ir lá na loja. Aí você vai fazer as compras do seu livro. Aí vai estar lá, no caso, os livros estão de graça, vão estar R$0,00. Ou no meu caso, o valor que eu vou colocar. Você vai lá, quero comprar esse livro. Você vai receber uma nota fiscal por e-mail. E por e-mail é só compra. Que vai ser uma compra, no meu caso, um valor muito baixo em promoção, ou um livro de graça. Mesmo assim, mesmo sendo de graça, vai aparecer a nota fiscal. Você vai receber, vai confirmada a compra por e-mail. Onde eu posso ler? Só posso ler no Kindle? Como eu disse, não. Você pode ler pelo leitor da própria conta da Amazon. Tem um leitor de Kindle. Você pode baixar o leitor do Kindle no seu computador, baixar o leitor de Kindle no seu tablet, baixar o leitor de Kindle no seu celular e ler. Eu leio meus livros ou pelo tablet ou pelo celular. Eu tenho um leitor. Só tem que ter uma conta. Ponto. Uma conta para comprar e essa conta é para ler. Aí eu posso comprar o livro pelo meu aplicativo do Kindle no celular. Não. Infelizmente, a Amazon cortou essa possibilidade de você comprar o livro pelo celular, pelo aplicativo do celular. Você pode ir no seu navegador, logar sua conta e comprar pelo celular. Ok. Você não pode comprar o livro pelo aplicativo do Kindle no celular. Você tem que logar na sua conta e comprar pelo computador ou pelo celular, mas só pelo navegador, entendeu? Não pelo aplicativo do Kindle. O aplicativo do Kindle é só para ler. Então eu tenho vários livros, não só os meus, de vários gêneros, inclusive livros não só independentes, tá? Livros de editoras que participam desse evento todo ano. São 24 horas que os livros vão estar disponíveis tanto para comprar quanto de graça para baixar. Só que assim, gente, a gente lá no ano passado que coloca os livros, pegou mais de 1000 livros para ler. E elas não deixam resenhas. Deixem resenhas, como eu falei, é importante para o autor.
Não só pro algoritmo, mas para que várias pessoas, que as pessoas leem lá, têm interesse em adquirir. Então assim, deixem resenhas, deixem as estrelinhas. Baixou um livro lá, comprou um livro, comprou meu livro lá, comprou esse aqui, comprou um livro de outro autor, comprou ou baixou de graça, deixa uma resenha, tá? No dia 22, é uma sexta-feira, eu acho que eu não vou conseguir fazer live pra divulgar. Mas eu vou fazer um vídeo pra explicar tudo direitinho, como eu deixei aqui, tá? Vou no YouTube. E como eu falei, eu não consegui colocar simultâneo no YouTube e no Instagram. Então eu vou postar segunda-feira, vou colocar esse vídeo lá. Vão lá, se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo, comentem. Um beijo pra vocês e eu conto com vocês pro livro virar um best-seller, tá? Eu prometo, eu faço uma live de comemoração quando o livro virar um best-seller. Vamos fazer esse livro bombar, esse livro aqui, ó. Bater pra ganhar um filme, virar um best-seller independente. Ganhar um filme, uma peça de teatro. Vamos, né? Olha, eu acho que vai virar um best-seller grandão, gente. Vai virar um filme muito bacana. Eu quero muito fazer um filme, utilizar um filme dessa história aqui. Então, eu conto com vocês. Quando eu virar um best-seller, eu faço uma live contente comemorar. E aí a gente, quando ele virar um best-seller, eu posso ganhar um filme pra fazer um filme disso aqui. Como eu falei, tá nesses lugares que eu falei. Uma coisa importante. Pra quem for só um pouquinho. Pra quem for adquirir o livro físico no estante virtual, você vai ver lá que tem duas lojas, tá? Duas opções dos livros. Aí vai aparecer, tipo, livraria Livro Vivo e livraria Clube de Autores, né? Aí vai achar que tem tem 2 livros só. Não, gente. Vamos, se você entrar lá e clicar nas livrarias, você vai ver a quantidade que tem. Como eu falei, tem 5 exemplares custando 50,69, livraria Livro Vivo, e 10 exemplares custando 52,85. Então, por exemplo, na estante virtual, aí, no caso, se tem tem duas livrarias, mas aí você tem que clicar para ver quantidade de livros que eles têm lá, entendeu? Não é porque você tem 2 livrarias que você vai deixar que tem 2 exemplares, não. Antes era assim, agora trocou e mudou a forma de eles trabalharem, então você tem que clicar para ver. Conto com vocês para fazer esse livro aqui bombar. Vamos estourar tudo no Clube de Autores, vamos estourar tudo nas revendas do Mercado Livre, na estante virtual, na Amazon, para fazer eles pedirem mais e mais exemplares. Vamos bombar? Conto com vocês, tá? Acho que tem mais de 10 exemplares na Amazon, tem mais de 10 exemplares na Amazon, inclusive com frete grátis para quem quer e-book, para quem quer livro físico e e-book com leitura de graça para quem tem Kindle. Quem tem assinatura do Kindle, que nem o Netflix. Netflix é dos livros, né? Você paga um valorzinho, tá custando acho que menos de... Custa acho que 3 meses com R$ 9,90 e depois é R$ 9,90. E aí você tem direito a ler de graça ou adquirir o livro. Até que não tá caro, gente. Pra quem quer adquirir e ter de presente, não tá caro nem o físico, nem o e-book. Como eu falei, reduzir bastante. Vamos estourar esse livro, fazer ele bombar tanto em todas as revendas, cara. E deixem resenhas. Façam ele bombar no clube, façam ele bombar no Mercado Livre,
presente virtual na Amazon, na Gbook. Quando ele bombar, eu volto aqui e faço uma live pra gente comemorar que o livro bombou. Cada vez mais ele tá com novos leitores, eu faço divulgação do livro todo dia. E quem leu o livro, quem viu que saiu uma matéria do livro, gostou do livro, adorou o livro. Então assim, quando eu falo, ai, o Einstein tá desesperado, não, gente, é que assim, o livro é legal, o livro é bacana, e não sou só eu que digo. Então, pra todos vocês, meu grande, eu acho que o livro tem que ser circular. O livro tem que circular. Isso, pra ter uma ideia, eu até procurei um serviço de divulgação, então uma agência para me divulgar. Mas isso que eles fazem lá, eu faço aqui. Não adianta, gente, não é um desespero. É que assim, o que faz um autor, tanto por editora quanto sem editora, que é o meu caso, é o boca a boca. É a indicação. Então assim, se você gostou do livro, indica pro amigo, faz ele bombar. Quando eu digo bombar, é fazer ele circular, tá? Quando ele virar um best-seller, eu volto aqui e faço uma live pra te comemorar. Enquanto isso, leem o livro, indiquem pro amigo, peguem por as promoções, tem o livro? Me marca, posta uma foto, posta nos stories, e aí, se você deixar, eu reposto aqui, tá? Como eu falei com todos todos esses pontos de venda, eu atualizei meu site. Tudo que eu falei aqui, todas as informações, todas as matérias que saíram do livro, todos os pontos de venda, tem tudo no meu site. Se você coloca lá livros, entra no meu site, aqui no link da bio. Aí tem a aba lá, livros. Tem cada livro separadinho com todo ponto de venda. Então assim, para quem quer adquirir, agora é a hora. Tá? Um grande beijo, até a próxima. Vou salvar aqui, aí segunda-feira eu acho que eu consigo colocar no YouTube. Deixa eu ver. Tchau, tchau, um grande beijo.